Como que o cliente faz com a Assistcar para acionar o seguro? Quais são as formas que ele tem? Se ele está, de repente, passando mal, uma emergência, não sei, às vezes ele caiu, temos casos que às vezes corta o pé, várias situações, né? Ou se sentir mal mesmo, sintomas de estar passando mal. Como que funciona? A Assistcar indica um hospital para ele estar indo, ou a Assistcar manda um médico até o local que ele estiver, ou até o hotel que ele está, e como que funciona a questão de pagamento? O cliente, em quais situações, em alguma situação, ele tem que fazer esse pagamento localmente, primeiro, para depois receber um reembolso da Assistcar? Então, como que funciona nessa situação? O passageiro estando em viagem, teve algum tipo de emergência, algum acidente, enfim, alguma indisposição e vai precisar acionar o seguro. Então, a Assistcar, ela tem as centrais telefônicas, como o Luiz falou agora há pouco, são, né, várias centrais que falam aí em muitos idiomas, e no nosso caso, óbvio, sempre em português. A pessoa vai solicitar e se você ligar, ela vai te dar a opção já de você ser atendido em inglês, em espanhol ou em português. Então você já digita ali português, já vai para um atendente que vai falar na nossa língua. A pessoa explicando qual é o caso, a central vai fazer uma análise mediante a necessidade do cliente. Então, se o passageiro, por exemplo, está com uma disposição, comeu alguma coisa, não fez bem, nós vamos procurar alguma clínica, um hospital, que atenda esse tipo de necessidade. Se o passageiro, por exemplo, teve um acidente, que escorregou, a gente tem muitos casos de pessoas que escorregam em banheiros de hotel, né, enfim, algum descuido, alguma coisa, que já é um acidente, então, por exemplo, algum trauma, então nós temos que buscar um outro tipo de atendimento, uma outra especialidade. Então tudo isso, Edgar, acaba fazendo com que nós tenhamos um cuidado muito grande com o passageiro, que nós temos um sistema que sempre foi desenvolvido para Assistcar, juntamente com médicos, a parte de TI, e eles vão fazendo algumas perguntas que vão fazendo como se fosse o filtro, uma checagem da necessidade que o passageiro tem, e conforme essas perguntas forem sendo respondidas, nós conseguimos detectar e identificar o que o passageiro precisa, lógico, além do relato dele, e indicar o local melhor para ele ir. Em algumas localidades, e acho muito bacana a gente reforçar aqui, o atendimento da Assistcar pode, como eu falei, tem o telefone, que é o normal, né, que é o mais usual que as pessoas, porém, hoje em dia a gente tem a questão do aplicativo da Assistcar. Então, a Assistcar tem o aplicativo, a pessoa, a partir do momento que o seu voucher entre em vigência, ela faz o login, né, entra lá, vão ter todos os dados dela, e ela pode estar acionando a Assistcar diretamente por lá. Então, se a pessoa, por acaso, não ativou o home do seu celular, ou está com alguma dificuldade, nós sabemos que internet fora do país, né, os Wi-Fi tem em muitos locais, principalmente no hotel, e aí a pessoa consegue abrir o chamado diretamente no chat, no próprio aplicativo. Tá? Então, muitas vezes a pessoa não quer falar, por exemplo, crise de labirintite, é um caso que a gente tem bastante. Eu sei que é ruim a pessoa falar, porque, né, tem uma dor muito, muito forte. Então, ela pode simplesmente digitar, passar todos os seus sintomas ali pelo aplicativo, e aí vai ter o atendimento. Com relação aos atendimentos que você comentou, Edgar, é bem bacana porque em muitos destinos, não são em todos, porque isso depende da logística, né, da localidade, nós temos o chamado house call, que é o atendimento domiciliar. Então, dependendo da urgência, como eu falei, dependendo da necessidade que o passageiro tenha e da localidade, nós podemos mandar o médico até onde está o passageiro. Tá? Isso é uma questão que tem sido muito importante para nós, principalmente nesse momento, né, que nós estamos vivendo, enfim, essa pandemia, que as pessoas estão um pouco receosas de ir até o hospital e clínicas, né, por medo, enfim, de contágio. Então, esse serviço de house call é um serviço que tem dado um retorno muito grande para nós, temos recebido muitos elogios, onde o médico vai até o passageiro não precisa se deslocar a nenhuma clínica, nenhum hospital. Sempre ressaltando, né, depende da localidade, não são todos os destinos do mundo, mas nos grandes centros, nos grandes destinos, nos principais destinos, nós temos sim esse atendimento. E que é uma novidade aí, que é, assim, para nós nós temos isso desde 2017, mas com essa pandemia aí que está mudando, né, algumas coisas,
ficou bastante em evidência, que é o atendimento por telemedicina, que é o que nós temos, já que eu falei, desde 2017, é o atendimento via aplicativo, onde você tem a oportunidade de falar com o médico na tela, e ele na tela do seu celular. Então ele já faz um diagnóstico, ele faz uma triagem dos seus sintomas, é muito bacana, é muito eficiente. Hoje no Brasil aqui nós temos algumas operadoras de plano de saúde que tem isso, né, estão ofertando aos seus conveniados, e a gente já tem desde 2017. Então é bacana que tem casos, para você ter uma ideia, eu já tive relatos, principalmente nos Estados Unidos, onde o passageiro, claro, os sintomas um pouco mais simples, ele pegou e recebeu a receita médica diretamente no seu e-mail e imprimiu no hotel, tá? E levou até a farmácia e conseguiu fazer a compra do medicamento, né? Porque nos Estados Unidos, que é um destino bem importante, né, turístico, você realmente não compra nada de medicação sem uma receita. Então o que a gente faz? A nossa central entra em contato com o médico americano da Assistcard, esse médico emite a receita médica, e aí a gente consegue fazer a compra, o passageiro, né, a compra do medicamento numa farmácia local. Então isso é importante, é muito legal, ele acaba ganhando muito tempo, porque tanto o deslocamento do passageiro até o hospital, o atendimento, você vai lá no emergency room, que seja, independente de ser Estados Unidos, ser Europa, às vezes as pessoas têm uma imagem que, estou nos Estados Unidos, não é. Vai demorar um pouco, vai entrar numa fila que é normal. Então você vai passar lá, enfim, todo o trâmite lá, 2, 3, 4 horas que seja, e nós sabemos que esse período, numa viagem, ele acaba se potencializando. Então é um período que você poderia estar curtindo, enfim, né? Então esse sistema do telemedicina tem ajudado muito os passageiros a não ter esse deslocamento, né, esse tempo gasto com o médico, que não é bacana, né? Então faz com que em atendimentos mais simples a gente tenha. Reforçando, isso não é que nós não damos atendimento presencial, né? Se o médico identificar que são sintomas que o paciente falou, nós vamos indicar uma clínica, a gente vai direcionar por uma clínica conveniada da Assistcard, tá, Edgar, que é uma das perguntas que você fez ali, e aí não há necessidade do passageiro fazer o pagamento, tá? Então vai para o local credenciado a nós, ele vai ser tudo assistido, que nós falamos, e não por reembolso. Só a questão de medicamentos, que se o passageiro precisar, aí ele compra e faz depois o reembolso. Aí depois, na sequência, para não emendar muita coisa, a gente vai falar um pouquinho do aplicativo, que tem um benefício também do reembolso do aplicativo, que é bem legal, tá? Essa parte de não ter que pagar a consulta é bem importante, porque algumas seguradoras ainda têm essa metodologia, né, de só fazer o reembolso, o cliente tem que pagar no destino. Então eu acho bem importante esclarecer esse ponto, que é um grande diferencial, né, você não ter que desembolsar esse dinheiro, que normalmente, mesmo sendo só uma consulta, mesmo que não for nada tão grave, não é algo muito barato, né? E que normalmente você não está prevenido ter um gasto desse tipo, principalmente se for fora do Brasil, né? Pode ocorrer, Edgar, assim, um caso para uma cidadezinha lá no interior sei lá, qualquer destino, uma cidade muito remota. Aí sim, pode ocorrer da Assistcard não ter o convênio naquela cidade. Ela falou, infelizmente, só que normalmente, eu tive um caso, eu estava inclusive bem na hora de chegar na agência, e a agência estava ligando pro agente, e a cidadezinha era no interior da Itália, uma cidadezinha minúscula. Depois fui pesquisar, eu não vou lembrar o nome, que já faz alguns anos, realmente nós não tínhamos atendimento lá, porém a gente deu duas opções. Senhor, tem uma clínica que está aí a 2 km de onde o senhor está, o senhor pode fazer, está autorizado, se o senhor quiser, paga, e depois é reembolsado normal, fica tranquilo. Porém, numa cidade, caso o senhor não queira realmente pagar, nós temos um atendimento numa cidade que fica a 25 km de onde o senhor está, nós mandamos autorização, isso é uma opção que o senhor tem de ir para lá. Então, como eu falo, a Assistcard ela vai sempre buscar uma alternativa para melhor atender. Mas o passageiro vai ter que se deslocar 25 km? É uma opção, né? Pela cidadezinha que ele estava, realmente uma cidade muito pequena, muito, né? Tinha uma clínica, assim, que era uma clínica que nem aceitava, na verdade, também parceiros, porque nós ligamos para a clínica e mesmo, né, assim, uma outra alternativa é nós tentarmos
contato com a clínica local e fazer um convênio na hora. Falar, pessoal, você pode atender esse passageiro, fatura para a Assistcard. Nossa clínica nem isso fazia. Ela era única na cidade, ela não tinha muito interesse de criar esse tipo de coisa. Então, como eu falo, o objetivo nosso é sempre atender através da assistência, né, e não por reembolso. Então, assim, a gente tem casos de reembolso, mas são uma percentual muito pequeno, tá? Até porque os destinos mais que a gente os destinos mais viajados, né, as pessoas mais viajam, eles têm uma estrutura melhor, assim, nesse sentido, né? Que são grandes capitais, grandes cidades. Nos destinos grandes, Ricardo, a gente tem atendimento completo. Aí nós temos, pega lá um exemplo, Paris, Nova York, né, Frankfurt, nós temos atendimento do house call, nós temos muitas clínicas conveniadas, temos hospitais, parte de odontologia, enfim, nós temos aí uma vasta gama de prestadores que fazem esse serviço para nós. Então eu falei, isso daí são as exceções das exceções, cidadezinhas que realmente o passageiro, se colocar no mapa, quase não, que nem eu brinco, quase não vai nem achar a cidade lá. Daí pode ser que tenha alguma questão que tenha que ser por reembolso. Desculpa, Luiz, eu te interrompi, pode falar. Não, o que eu até ia falar sobre a questão do reembolso, que normalmente, às vezes, o passageiro em viagem já tem um gasto ali, né? E ele já pode realizar o próprio reembolso ali online. Se for até $500, ele faz online ali pelo aplicativo do celular mesmo. Então ele já coloca todas as informações, a moeda que ele realizou o pagamento do medicamento e já envia para o departamento responsável para realizar o pagamento para o cliente. Essa informação que o Luiz passou agora também, eu acho que é sensacional, porque eu também já tive experiências com seguro viagens de clientes em outras ocasiões, né, de outras empresas, que a gente tinha que realmente juntar uma documentação muito grande. Então, essa possibilidade de poder fazer já o processo de reembolso ali em viagem, para a pessoa evitar esse transtorno na volta, né? A pessoa já está passando por um momento meio delicado ali. Então, ela quer cuidar e ficar bem, né?